Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, num formato diferente, nós vamos fazer um vídeo aqui através do Zoom com a nossa amiga Anne Cruz, a nossa mentora, que vai falar sobre inteligência emocional no intercâmbio. E aí, você está preparado para vir para o intercâmbio? Então, fica ligado nesse vídeo que vai ser cheio de surpresas. Hoje estamos aqui com a Anne, que vai se apresentar agora para vocês. Eu sou a Anne. Oi, gente. Aqui é a Anne. Moro nos Estados Unidos atualmente, mais precisamente no estado de New Jersey, Nova Jersey. E vim aqui fazer essa parceria com a Rê para falar um pouquinho mais de inteligência emocional, já que eu trabalho aí no caminho de mentoria de inteligência emocional. E é isso, espero que vocês gostem. Obrigada também por já vou agradecer por vocês terem mandado as perguntas lá no Instagram da Renata, que ajuda, já dá um engajamento, e é sempre bom responder exatamente o que vocês querem saber e não ficar aqui só falando por horas. Vamos lá, Rê. Então, vamos ver se vocês estão realmente preparados para encarar o intercâmbio. Vocês estão aí com a inteligência emocional aflorada aí, né, Anne? Tá, vou com a primeira pergunta, assim, que é mais geral. Não entrando ainda nas perguntas dos seguidores, tá? Tá. Como usar a inteligência emocional ao seu favor durante o intercâmbio? Tá, então vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos explicar um pouquinho, então, o que é, bem brevemente, o que é inteligência emocional. Muitas pessoas pensam que, se você perguntar para as pessoas, o que é inteligência emocional? Ela fala, são as minhas emoções. E nós temos diversas emoções. E aí você pergunta para ela, tá, então o que é uma emoção? Ela fala assim, o que eu sinto é uma emoção. Eu falo, tá bom, quando você bate o dedinho ali na quina do armário, você sente algo. É uma emoção? Não é. Você sente uma reação ali hormonal, física, né, biológica, que não necessariamente é uma emoção. Então, a emoção vai muito além do que simplesmente a reação que nós temos, tá? Então, isso já é desmistificando uma parte. A outra parte que nós temos é que as pessoas pensam que, eu vou aprender sobre inteligência emocional, eu vou ter um mentor, fazer uma terapia, e eu vou conseguir controlar as minhas emoções. E aí, controlando as minhas emoções, eu vou me dar bem em tudo. Não vou mais ficar com raiva, não vou mais ficar triste, a vida vai ser um mar de rosas. E é impossível, a gente não controla as emoções, né? Então, por exemplo, vamos pensar que a gente está vivendo antigamente e você está andando ali pela floresta e você encontra um leão. Qual a sua primeira reação, né? Você tem uma reação bioquímica, a sua biologia reage àquilo, né? Então, você fica pálido, porque o sangue para de circular ali no seu rosto, porque vai para as áreas mais importantes, né? Para os membros maiores, para suas pernas, para os seus braços, para se você tiver que correr. A boca seca, o seu estômago para de produzir alguns ácidos, então o seu corpo inteiro, a sua biologia inteira, porque o seu cérebro, né, aquela máquina que responde, é uma máquina programada só para dar respostas, então ele responde biologicamente, bioquimicamente, aquela ameaça, aquele leão para você decidir. E agora? A gente vai correr? A gente vai desmaiar? O que a gente vai fazer? O que vem depois de toda essa reação neural, essa reação química, essa reação biológica, é a emoção. Tá? Então, no final das contas, é isso. E não tem como controlar. Você vê um leão, não tem como você falar sossegado, tá pouco longe, não vai chegar aqui. Não, a reação é instantânea. Então, a gente não controla as emoções. O que acontece depois de que você estuda mais, que você compreende mais as emoções, nós temos diversas, né? Além das mais comuns, que é amor, alegria, euforia, tristeza, raiva, existem muitas outras, tem mais degraus para cada uma delas, inclusive. Então, uma vez que você decide aprender mais sobre isso, ou acompanhamento terapêutico, ou lendo, há diversas formas de você desenvolver essa parte, você aprende, você fica familiar com essas emoções, você tem uma clareza maior, você entende quais são os gatilhos, tá? Que te levam a determinadas emoções. Então, assim, antes de você sentir uma raiva e entrar no argumento com a pessoa e acabar dizendo algo que você não deveria dizer naquele momento, que não precisaria dizer naquele momento e ferir os sentimentos de alguém que você ama, por exemplo, ou os seus, você vai sentir aquilo acontecendo e você vai conseguir meio que inteligentemente, você vai, não, calma, vamos conversar uma outra hora, eu já tô aqui, quando a gente fala perdendo o controle, tô perdendo a razão, né, digamos assim. Então é mais isso, você vai entender como esse processo ocorre, para cada pessoa é diferente, qual que é o seu gatilho, e uma vez que você entende os seus gatilhos, uma vez que você entende as suas emoções dominantes, você consegue, então, agir melhor perante essas situações,
tá? Então, quando a gente decide fazer um intercâmbio, que é uma mudança na nossa vida grande, né? Todos nós, principalmente se você vai para um país onde você não fala a língua nativa, onde você não entende, a gente sempre acha que, eu entendo a cultura, eu vi um filme, eu li um livro, fiz um curso, mas viver, né? Vivenciar com aquelas pessoas dia a dia é diferente. Então, nós somos testados em diversas partes, emocionalmente, fisicamente, a gente tem que começar a usar um tipo de transporte que a gente não usava antes, a gente vai ter que começar a interagir com pessoas que a gente não interagia antes, então nos coloca à prova ali, é meio que um jogo do limite. Você vai, a Renata aí que fez até hoje, né, tá vivendo em outro país, assim como eu, a gente vê que é um exercício diário, de vez em quando você se vê numa situação assim, que seria agora, como é que eu respondo, não quero ofender ninguém, mas também, né, então é complicado. Mas uma vez que você entende as suas emoções, você consegue passar melhor por essas situações. Então, uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela dificilmente ela se deixa levar no automático, porque as emoções é mais ou menos um automático. Você vê o leão, medo, tem que reagir. Mas quando você aprende, você está sentindo aquelas coisas e você está passando pensamentos na sua cabeça e, né, vê aquela resposta, você consegue ponderar, digamos assim, qual que é a melhor forma de eu agir perante a isso, né? E principalmente na questão de da decisão de ir para um outro país, porque em muitos casos isso pode ser uma fuga, tipo, não tô gostando da minha vida aqui, não tá legal, eu vou, aquela coisa do novo, né? A gente pensa que, se eu começar tudo de novo, a página em branco, o livro novo que eu vou ler, o seriado novo que eu vou assistir. Então a gente pensa que uma vez que nós possamos mudar o local onde a gente está, as pessoas com quem a gente convive, você é uma nova pessoa. E assim, sim, você vai despertar um lado seu que você ainda não conhece, porque você vai vivenciar coisas diferentes. Mas é aquela coisa que eu costumo sempre dizer, aonde quer que você vá, adivinha, você vai junto. Tem problema também. Você vai junto, exato. Então, não é porque você desceu no aeroporto lá do LaGuardia aqui em Nova York, ou em qualquer outro LAX lá em Los Angeles, ou em qualquer outro país, que você, agora tá sossegado, agora eu sou uma pessoa nova, eu não me irrito mais com ninguém. Não, a quem dera fosse assim. Não é isso. Então, você não estar bem emocionalmente, você não estar com as suas questões resolvidas, com os seus porquês, né? Por que eu quero essa mudança? Por que eu tô querendo ir para esse país, né? Se você não sabe os seus porquês, se você não entende o que te motiva a fazer aquilo, pode se tornar uma fuga, pode se tornar uma desilusão, uma frustração, porque você chega lá e pode passar no começo, tudo é excited, né? Tipo, aquela coisa é novidade, você tá ali animado, mas vai passar aquela emoção do começo, aquela coisa que tudo é legal, tudo é novidade, né? É como se fosse com qualquer outra coisa na vida. Você acabou de comprar um celular novo. Nossa, você abre a caixa super empolgado e quero tirar foto, eu quero testar a câmera, eu quero isso. Mas 3 anos com o mesmo celular, você está sentindo do mesmo jeito? Não tá. Então as coisas tendem a diminuir aquela emoção do começo, você se acostuma com a coisa, não é que para de ser legal. Poxa, é bom ter o celular hoje, ontem ou amanhã, há 10 anos, você usa ele diariamente, é uma coisa que é ótima para o seu dia a dia, mas a emoção de você abrir a caixa do celular no dia que chegou, ela não dura para sempre. Às vezes não dura nem no mesmo dia. Então, você já quer outro vai novo. acabar. Você já quer outra coisa nova, você já quer um outro estímulo, né? Então, saiba os seus porquês de você estar fazendo esse intercâmbio. Por que eu quero fazer esse intercâmbio? Eu estou bem para fazer esse intercâmbio? O que eu busco desse intercâmbio? Quem eu espero ser? O que eu espero conhecer? O que eu espero descobrir? E sempre assim, tendo em mente que se você não estiver bem com as suas respostas, vamos dar um passo atrás, vamos pensar um pouquinho mais, porque não é uma outra cultura, não é um outro idioma, não é um outro país que vai sanar as suas dúvidas e que vai te fazer sentir maravilhosamente bem, porque é vida real, em qualquer lugar que você for. Isso é verdade. É como eu falei, né? Tipo, a gente vai mudar, mas o problema, ou o que quer que a gente esteja sentindo naquele momento, vai com a gente também. Então, sim, é meio que você tentar resolver mesmo tudo que você precisa antes de mudar, né? Antes de conhecer o novo.
Exato, porque senão é aquelas pessoas que chegam, ai, Anne, mas é que, olha, é o meu namorado, ele faz isso, 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 me irrita. Ai, mas o meu chefe falou isso, isso, isso. Ai, mas não sei quem na rua. Aí eu fico assim, qual que é o denominador comum de todas essas situações? Do namorado, do chefe, de alguém na rua, alguém que te cortou no trânsito. Em todas essas situações, quem que é o denominador comum? Você. Uhum. Então, se algo não está bem resolvido contigo, é muito fácil alguém ser um gatilho para te tirar do sério, digamos assim, ou para te fazer se sentir triste. É. Então, esses gatilhos, eles estão no nosso dia a dia o tempo todo. Você não pode esperar que o mundo lá fora esteja bem, sol, arco-íris, tudo maravilhoso, para você estar bem. Você tem que estar bem consigo mesmo, aprender a ficar o melhor possível, porque ninguém eu sou feliz 24 horas por dia. Não, isso não existe. Isso é Impossível. uma utopia, isso é quem dera. Quando vocês descobrirem, por favor, me liguem. Mas Por até favor, então me isso, avisa também, tá? até então isso não existe. Mas existe sim você compreender melhor os seus processos mentais e se adaptar melhor a eles e não mais ser dominado por eles. Tá, próxima pergunta. O desafio de estar no intercâmbio ajuda o estudante a desenvolver inteligência emocional? Olha, eu diria que sim. Sim e não. Assim, eu diria que não, se a gente partir daquele princípio, a pessoa não está preparada para aquilo, tá? Ela tá vendo como uma fuga, ou ela quer mudar o dia a dia dela, como a gente já falou anteriormente. Aham. Então, se a sua ideia é apenas essa, mudar de cenário, ai, cansei dessa galera, eu cansei desse país, eu quero ir. Não vai. Se você vai com essa mentalidade, é um pouco doloroso, porque você vai estar em situações que vão testar muito, muito mais coisas de você e você não vai ter aquilo que é a sua casa. O que é a sua casa? É os amigos que você já conhece, o ambiente, a sua caminha confortável, a sua família, você já sabe para o trabalho, você já sabe para a escola. Tudo isso que é familiar te dá aquela sensação de segurança. Pode ser o porteiro que você vê todos os dias. Você está perdida na rua. Você vê o porteiro, você fala, meu Deus, porteiro, casa, agora eu não estou sozinha, vou perguntar para ele como é que eu volto para casa. É uma coisinha mínima, né? É uma pessoa que não está ali na sua família, mas só de você ver aquele conhecido, já te traz aquela calmaria. Isso não tem em outro país onde você nem fala a língua completamente, né? Então, você vai ser testado ao máximo. Eu costumo falar que é uma montanha russa, né, Rê? Já Sempre. acorda falando, eu amo este lugar, eu nunca mais vou embora, ninguém me tira daqui. Você vai dormir, tipo, meu Deus, quanto que tá a passagem para voltar pro Brasil? Por favor, me tira daqui. Pelo amor de Deus! Eu quero sair da casa, Bial! E quando chega o inverno é que é maravilhoso. Então, tem essas dificuldades também do tempo. Então, você vai ser testado com questões climáticas. Quem não gosta do inverno, como a nossa querida Renata, eu amo, então não sofro com isso. Mas depende de onde você vai morar. Você vai morar com uma host family, então vai ser diferente. São pessoas diariamente ali com você. Ou até mesmo roommate, né, um colega de quarto, que às vezes é de uma outra cultura, fala uma outra língua. Às vezes você tá numa... Tem pessoas, assim, que é um brasileiro, mora com um colombiano, ou mora com alguém da Alemanha, e essas pessoas estão todas ali tentando aprender inglês, então, assim, vocês não conseguem ainda se expressar completamente em inglês. Um fala alemão, o outro fala espanhol, o outro fala italiano, fica todo mundo assim, tipo, olhando para a cara do outro. E se quebra um copo, de quem foi a culpa? Como que a gente vai resolver? Então, você vai ser desafiado o tempo todo. Se você vai para esse desafio de peito aberto, de mente aberta, coração aberto, com seus motivos, né, que são ok para você, não é fuga, não estou querendo fugir de nada, não estou fazendo nada por impulsividade, vai ser desafiador, mas quando você está aberto para aquilo, você aceita de uma outra forma. E quando você tem a inteligência emocional, quando você passa por um processo terapêutico, você estuda, você lê, é diferente e ajuda muito. Porque na zona de conforto, a gente cresce, né? Porque é impossível não crescer, porque a vida segue, o tempo todo tá todo mundo andando, as coisas estão acontecendo. Mesmo que você não queira se mexer, uma hora vai dar fome, uma hora você vai querer experimentar alguma coisa nova, você vai sair do sofá. Mas quando você se coloca numa situação onde você é obrigado a se mexer, os estímulos, eles são diários, eles são a todo momento, então você cresce muito mais. E quando você faz isso e você tem inteligência emocional, é muito mais fácil passar por eles, você entende muito melhor o processo e você não fica com trauma, porque é muito normal pessoas
eu não gostei de ir naquela viagem, não gostei daquela colega de quarto que eu tinha, porque ela era explosiva, porque ela era isso, porque ela era aquilo. Ou seja, você está vendo o outro, você está querendo que o outro mude para você ficar melhor. Isso a gente já falou que não é isso, né? Não é mudar o de fora para ficar bem dentro, é estar bem dentro para saber lidar com o de fora. Eu acho que também muitas vezes, tipo, a gente vê o problema do outro, mas não vê o nosso, né? Tipo, pode ser que a pessoa esteja incomodando, mas pode ser que ela também se sinta da mesma forma com relação a mim, né? Com certeza, com certeza. Que uma dos tópicos de inteligência emocional é a empatia, né? Porque é muito fácil apontar para o outro, é muito fácil reclamar do outro, mas quando você tem empatia, poxa, se fosse eu naquele lugar, o que eu faria? Quando você tem compaixão de, poxa, vai que essa pessoa está passando por um dia legal, aconteceu alguma coisa e ela acabou descontando em mim. Então, assim, você vê a coisa, meio que você se tira da situação e você consegue ver com maior clareza, assim, sem ser no calor das emoções, ou de uma raiva, ou de uma tristeza profunda. Você acaba vendo a coisa o mais próximo possível do que ela é, né? Então, isso te ajuda muito você estar sendo estimulado o tempo todo. Uma pessoa que ela passou, você pode ver no seu dia a dia com pessoas que convivem com você, pessoas que tiveram uma infância difícil, que sofreram algum trauma, perderam algum familiar, passaram por um processo de falência, qualquer tipo de coisa, pessoas que a vida pediu delas uma força diferente, uma realidade diferente, são pessoas que, indiferente de muita idade ou pouca idade, você vê que são pessoas mais fortes. É aquela coisa, uma vez que você passou por um problema bem grave, não é qualquer coisa que vai te tirar do sério, porque você olha para trás e fala, meu, já passei por isso, eu sei que eu consigo. Então, a gente vê isso na nossa própria vida, a gente se fortalece com cada coisa. Na hora parece que é o fim do mundo, é tipo, para o mundo alguém, pelo amor de Deus, quero descer. Mas quando a gente passou pelo processo que você olha para trás e fala, meu, tô forte, consigo, se começar a acontecer isso de novo, eu já sei como lidar. Então, isso que é ser inteligente emocionalmente, é você saber lidar com as coisas da melhor forma possível. Então, sim, o intercâmbio, por ter essa coisa de te estimular o tempo todo de diferentes formas, ajuda muito a você fortalecer a sua inteligência emocional quando você se dedica a aprender a realmente passar pelo processo. Tá, já pegando o gatilho aí da tua resposta. Então, uma pessoa forte é sinônimo de uma pessoa que tem inteligência emocional? Depende. O que é ser forte para você? O que você quis dizer por este forte? Com relação ao que você falou anteriormente, por você já ter passado por uma situação e você passar de novo e dizer, eu já passei por isso, hoje eu tô mais forte, sabe? Então, eu consigo lidar melhor com a situação, por já ter passado anteriormente. Então, é o sinônimo, uma pessoa de ser forte num ponto X, por já ter passado pelo ponto Y, ela é conhecedora da inteligência emocional dela? Naquele aspecto em particular, sim. Porque uma pessoa, por exemplo, que ela teve muita desilusão amorosa, tá? Ela foi traída, ou ela... Enfim, várias coisas podem acontecer para alguém se ver numa situação ali de um parceiro, de uma parceira, que requer dela evoluir, requer dela aprender com aquilo e seguir em frente. Então, a pessoa que nesse aspecto passou por alguns conflitos, alguns atritos, algumas coisas que foram desconfortáveis, e ela saiu daquilo bem, com aquilo bem resolvido, não tem culpado, ela não é vítima, ela entendeu o que aconteceu, ela processou aquilo bem, ela digeriu aquilo bem, e ela seguiu com a vida dela. Quando ela encontrar um relacionamento agora, que ela vê que a pessoa não está pronta para dar aquilo que ela merece, aquilo que ela quer, aquilo que ela está pronta para dar, ela não vai investir de cabeça, ela não vai agir por impulso. Então, naquela área, digamos que ela se tornou mais inteligente emocionalmente. 100%, o 100% não existe, tá? É ilusão, que é aquilo que é o que eu falei antes. Senão a gente entra naquele tópico de, eu vou conseguir controlar inteligência emocional e ninguém me abala mais. Não existe. Mas com aquela situação, por exemplo, ou uma mãe, por exemplo, a mãe, o bebê ficou doente, mãe de primeira viagem, se desespera, o que eu faço? Parece que é o fim do mundo.
mas aí a criança se recupera, né, com auxílio ali do médico, de uma avó que sabe melhor, de uma amiga que já é mãe, às vezes do terceiro filho, a pessoa passa por aquilo ali e vai para frente. Quando aquela criança ficar doente novamente, a resposta daquela mãe vai ser diferente. Ela ainda vai se preocupar, óbvio, mãe, ela ainda vai ficar pensando em 1000 formas que ela pode ajudar, mas ela não, dificilmente ela vai cair no desespero. De tipo, meu Deus, agora o que eu faço? Então, você entende? Naquele tópico que você é instigado, que a vida exige que você evolua, você fica melhor. Só que a vida não é só isso, né? Não é só um problema isolado. É o que eu falei, com o intercâmbio principalmente. Porque às vezes você está com uma questão com seu colega de quarto, às vezes é no trabalho, às vezes é um cliente que você não consegue se relacionar bem com ele, às vezes é um amigo que você acabou de fazer, às vezes é na escola de idiomas que você tá. Então, assim, são diversos estímulos o tempo todo. Então, alguém ser forte num ponto é bom pra gente, todo mundo, né? Todos nós temos alguns pontos que a gente consegue lidar melhor, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa emocionalmente inteligente. Vai muito além. A inteligência emocional, você atinge ela o máximo possível, né? O melhor possível, eu gosto de dizer, quando é isso, quando, indiferente do que seja, não que você não vai mais sofrer, que você não vai mais ter emoções assim fortes ou que te levem a uma tristeza, a uma raiva, não é isso, né? Já te damos isso de questão. Mas isso não mais é tirado do teu eixo, sabe? Você não vai mais se abalar ao ponto de, estou com raiva de você, não quero mais esse relacionamento. Meu chefe falou de um jeito que eu não gostei, vou largar o trabalho. A minha roommate, a minha colega de quarto fez isso, aquilo, não vou mais morar com ela. Você não vai tomar decisões mais assim, não vai ficar depressiva, porque falaram X pra mim, eu não gostei, e fica com aquilo remoendo, torna um processo depressivo, um processo de autodepreciação, que não é bacana. Então, assim, ser inteligente emocionalmente é não mais deixar essas coisas chegarem ao máximo, tristeza máxima, a raiva máxima, ou até a alegria máxima, porque quando você não sabe dosar, até algumas pessoas falam para mim, mas eu tenho que aprender até como dosar a alegria é a melhor coisa, vamos ficar feliz. Mas calma, porque a alegria pode ser fuga também. Né? Se você vê, por exemplo, alguém que tem algum vício em uma droga, um álcool, são pessoas que buscam estar sempre naquele ponto máximo da alegria, do estímulo, de estar maravilhosamente bem. Só que quando você chega aqui, uma hora, a coisa desce. E se você não sabe lidar com esse descer, com esse cair, com esse voltar para o normal, lembra, abriu a caixa do celular, mas não dura para sempre. Então, até essa alegria, você tem que saber lidar com ela. Sim. Porque senão você fica dependente daquele estímulo. É a pessoa que compra demais, porque ela quer estar sempre alegre, a pessoa que bebe muito, que come muito. Então, toda emoção que ela não é ponderada, que ela não é vista de uma forma inteligente, ela pode causar dependência, ela pode causar autoflagelação. Então, por isso que é um tópico bem, bem interessante das pessoas ficarem atentas e buscar mais o assunto, ler, buscar apoio terapêutico, o que for. Mas se conhecer, saber os seus gatilhos e para se tornar uma pessoa melhor, né? Que a gente quer. Ok, próxima pergunta agora de uma das seguidoras, da Elis. Como usar a inteligência emocional como um hábito diário? Elis, obrigada por mandar a pergunta aí pra gente. Olha, eu diria que cada vez que você não reage a algo, alguém gritou com você, alguém te fechou no trânsito, alguém te machucou de alguma forma, e você não age o primeiro gatilho que vem para você, tipo, gritar, quebrar alguma coisa, fazer alguma coisa do tipo, não reaja às situações. Tenta parar, tenta respirar fundo, se colocar no lugar do outro, pensar, por que isso está acontecendo para mim? O que isso está tentando me ensinar? Por que será que essa pessoa agiu dessa forma? É isso, é ver a coisa, sair da situação, tentar sair da situação e ver de fora. Ou se fosse um amigo teu te contando que ele passou por aquilo, né? Porque é muito comum isso, quando um amigo nosso vem com um problema, a gente dá aula para resolver o problema do amigo. Né? É muito comum. Você devia fazer isso, devia falar aquilo, porque nós conhecemos aquele nosso amigo, conhecemos mais ou menos o que aconteceu na situação e a gente consegue dar um conselho, consegue falar, poxa, age assim, age tal. Então, se trate como você trataria o seu melhor amigo, né? Se tire da situação e tente
ver com outros olhos, se colocar no lugar do outro, e não só com aquela emoção da hora que você está sentindo, porque às vezes a gente peca um pouquinho. Uma ótima forma de você fazer isso diariamente é você manter um diário, né? Logo pela manhã ou ao final do dia, você pensar, né, o que aconteceu hoje, quais foram os momentos que mais me desafiaram, quais foram os momentos que eu senti mais alegria, mais tristeza, mais isso, mais aquilo, e pensar um pouco o que me levou àquilo, tentar voltar ao filme do dia, o que me levou até aquele ponto, porque você vai encontrando os seus gatilhos. Ah, então é quando alguém fala aquela palavra. Ah, então quando alguém usa aquele tom de voz. Ah, é quando eu estou atrasada para o trabalho e alguém me fecha no trânsito. Aí eu fico com raiva, se não estiver atrasado eu até deixo passar. Então você vai se entendendo melhor, se autoconhecer é fundamental. Então no dia a dia, se tira da situação, tenta escrever, tenta pensar um pouco e voltando, retornando sempre para você. Eu acho que a gente libera muito, né, quando a gente escreve. Pelo menos eu. Quando eu Comigo a escrevo mesma coisa. muito. Desde os 9 anos eu tenho meu diário lá. Eu também, eu adorava, tinha meu diário. Tá, a próxima pergunta é da Elisângela. Tem algum roteiro específico para um processo de aprendizagem mais rápido? Elisângela, obrigada pela tua pergunta, porque muita gente se engana justamente nesse ponto. Gente, não tem mapa, não tem segredo, não tem pílulazinha mágica, a gente adoraria, ai, como seria maravilhoso, eu seria a primeira da fila. Não tem um segredo, não tem algo mastigadinho, não, é igual aqueles, eu penso assim, quantos livros você vai na biblioteca hoje, tá? Você entrou na Saraiva, entrou na Livraria Cultura, você chega lá, há diversos livros falando assim, 10 passos para ficar rico, 5 passos para a prosperidade, diversos. Não estou dizendo que esses livros sejam mentiras, porque são pessoas que fizeram aquilo e conseguiram sucesso, conseguiram a liberdade financeira. Porém, o que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você. O meu raciocínio é de um jeito, as experiências da minha vida foram outras, o que me traz alegria, o que me traz emoção, o que me traz raiva é totalmente diferente. A minha classe social é diferente da tua, eu moro num lugar diferente do teu. Então, assim, a receita do bolo para um não vai sair o mesmo bolo do outro. Aquela coisa, o bolo da minha mãe é tão bom, pega a receita dela, tenta fazer. Não fica o mesmo sabor. Não. Porque é a energia que você passa, é como você vê a coisa. Então, não tem um mapa, um mapinha, não tem a receita do bolo, é realmente você se compreender. Você levar em conta os teus sentimentos, levar em conta as pessoas com quem você cresceu, a cultura na qual você cresceu, os valores que você carrega, quais os teus medos, o que te traz alegria, é individual. É aquela coisa, no final do dia, quando tu coloca a cabeça no travesseiro lá, só você sabe o que você está sentindo. Ninguém mais. Você pode conversar com um amigo, você pode conversar com quem quer que seja, mas só você sabe quando você está sentindo alegria verdadeira, ou quando você tá triste, por que você está triste. Então, não tem mapa, não é uma resposta que salva todo mundo, infelizmente, ou felizmente, porque eu prefiro ser assim. Eu prefiro que seja uma coisa mais individualizada, que só eu vou entender mesmo, e eu me viro aqui, você dá o seu jeito, do que senão fica todo mundo padronizado, como se todo mundo sentisse amor do mesmo jeito, todo mundo expressasse amor do mesmo jeito, e a gente sabe que não é assim, né? Cada um sente de uma forma e expressa de uma outra completamente diferente, às vezes, né? É. Tem que ser, né? Porque eu acho que se fosse tudo padronizado, como você falou. Nossa, robô, né, gente? Robô. E você vê o computador, nem o computador funciona do mesmo jeito. Um dá pau no primeiro dia, o outro, a internet não funciona. Então você vê que até as máquinas, hein? Olha aí. Tá, próxima pergunta. Mais uma seguidora, da Riane. Seguindo aí para... Você já falou com relação a roommate, né? Aqui, flatmate, aqui em Dublin. É muito comum a gente dividir a casa com muita gente. Então, como lidar emocionalmente com pessoas que sugam sua energia? Você mora com elas, mas e que você não consegue sair ali daquela situação por, sei lá, você não encontra uma casa melhor, você vai seguir para uma casa pior, enfim, por N motivos. Como lidar aí com as emoções? Qual o nome da seguidora? Novamente, não escutei. Riane. Obrigada, Riane, por mandar a pergunta pra gente. Olha, Riane, entra naquela questão. Você não pode esperar
que o seu mundo externo mude para você estar bem, tá? Então, não dá para você esperar que a sua roommate, que o seu colega de quarto, se comporte exatamente como você espera para que você esteja bem com essa pessoa. Quando você sente que tem alguém te sugando, que tem alguém se aproveitando, tirando vantagem de você, porque realmente tem gente que, se a gente deixar a pessoa, porque é com qualquer um de nós. Você pede um copo d'água, a pessoa vai buscar. Você pede de novo, ela vai buscar. Quando você tiver com sede, uma preguicinha, você vai pedir o quê? De novo para ela buscar. No dia que ela falar que ela não quer, você, nossa, que grossa. Porque você se adaptou a pedir para a pessoa buscar água, ela sempre te dá o copo d'água. Então, a gente meio que abusa, digamos assim, num certo momento. Então, há sim pessoas que fazem isso, mas elas fazem sempre com a nossa permissão, tá? Todo mundo faz aquilo que você permite. As pessoas vão até onde você deixa. Esteja você consciente disso ou não, tá? Então, ninguém entra na sua casa e faz baderna se você não permitir, né? Se essa pessoa está tentando tirar vantagem de você, se ela está te incomodando, se é uma energia pesada, carregada, que você não aguenta, só de saber que você tem que voltar para casa e ver aquela pessoa novamente vai te causar um mal-estar, eu diria aquilo. Tenta praticar a empatia, né? De lidar melhor com aquilo, e a empatia e a compaixão, porque você vai se colocar no lugar do outro. Por que será que essa pessoa age assim? É aquela coisa que a gente pensa assim, ó, apenas alguém que está passando por alguma dor, essa pessoa só tem dor para dar. Você dá aquilo que você tem. Então, se alguém te tratou mal, se alguém te magoou, essa pessoa está sofrendo, sabe? É a forma que ela encontrou de expressar aquilo. Então, uma pessoa feliz, ela não sai xingando a galera no trânsito. Ela não sai brigando com uma pessoa que trabalha com ela. Ela tá feliz, ela quer que todo mundo esteja feliz. É aquela pessoa que ela entra no ambiente e todo mundo meio que já fica alegre, né? Como também tem pessoas que entram no ambiente e fica meio, o tempo fecha. Porque a energia da pessoa é tão pesada que fica todo mundo meio estranho. Então, aquela pessoa sempre se expressa com o que ela tem. Quando você tá com raiva, você não consegue sorrir para todo mundo. Então, se coloca no lugar do outro. Se alguém está sendo chato com você, se alguém está sendo arrogante com você, aquela pessoa está passando por um processo. Então, assim, respeitar a dor do outro, entender a dor do outro. Então, tenta evitar estar com aquela pessoa no máximo que der. Você fala, mas ela mora comigo, como é que eu vou evitar? Mas assim, você sabe que ela está na cozinha? Vai na cozinha naquela hora. Você sabe que se você tentar puxar assunto com ela, ela vai ser grossa com você? Evita. Não é porque vocês moram juntos que vocês têm que, ai meu Deus, a gente se ama. Tem irmãos que não se suportam e moram na mesma casa desde pequenininho e tá tudo bem. Então, assim, a gente não precisa ficar aos beijos e abraços com todo mundo o tempo todo. Não é isso, é respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, se colocar no lugar do outro. Faça o seu. Se o que ela tem para te dar hoje, nesse momento da vida dessa pessoa, é um maltrato, é uma palavra ruim, é uma ignorância, é uma arrogância, tudo bem, mas não pague com o mesmo, dê com o que você tem. O que você tem para dar para ela? É respeito, é ser generosa. Não estou falando para você, eu vou deixar ela pisar em mim. Não, mas se você falou bom dia e ela não respondeu, é com ela. Você quis desejar um bom dia para essa pessoa. Ela responder ou não, aí já cabe a ela. É aquela coisa, a gente tem que fazer algo sem esperar a reação do outro, que seja exatamente como a gente quer. Quando você dá um presente para alguém, você tem que dar um presente porque você quis, porque você sabe que a pessoa gosta daquilo, porque você não vê a hora de ver aquela pessoa usando aquilo, porque te fez bem. O simples fato de sair de casa e comprar aquilo, ou fazer mesmo aquele presente, te fez bem. Isso já é o presente. O que a pessoa vai fazer quando ela receber, se ela vai te agradecer, se ela vai usar aquela roupa, se ela vai querer, é com ela. Você não pode dar esperando que o outro tem que te agradecer. Vai ter que usar roupa todo dia, vai ter que falar para todo mundo que você foi a melhor. Não, gente, não é por aí. Porque aí se você tá dando, você não tá dando com amor incondicional. O incondicional é você fazer sem esperar que o outro necessariamente responda da mesma forma. Então, você quer desejar um bom dia para alguém? Deseja. Tenha um bom dia. Não espere a pessoa falar em troca. Obrigado para você também. Enquanto você depender, novamente, enquanto você depender que os outros, que o mundo lá fora haja de um jeito X ou Y para você ficar bem, você nunca vai estar. Porque você não controla os outros.
Você controla como você reage ao que os outros fazem. Então, você não consegue mudar o seu colega de quarto, a sua colega de quarto. Só essa pessoa pode mudar a si mesma se ela achar que é necessário, de acordo com o que ela está passando na vida dela. Mas você pode sim mudar o jeito que você reage àquilo. Então, evitar estar no mesmo lugar quando você sabe que ela está chateada. Coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, até você chegar ao ponto de que, assim, essa é a personalidade da pessoa, eu respeito, eu a trato com respeito, eu mantenho a minha distância, e eu, então, vou procurar um outro lugar para morar, com uma pessoa que seja mais bacana, que não escute, de repente, a música que a pessoa escuta que você não quer ouvir, é o que a pessoa come, a pessoa não é tão limpa quanto você, né? Em outras culturas eles agem diferente com a questão da limpeza, a Renata mesmo sabe. Então, você tem que ver sempre isso. Tem uma cultura da pessoa, no país que eu moro, a gente não come com garfo e faca. Americano, aqui a gente vê. Eles não é normal para eles comer com garfo e faca. Eles até podem colocar na mesa, mas a gente vê, não é, Rê? É muito mais comum eles usarem só o garfo. E a pizza? Ou as mãos. Exatamente, com pizza com a mão. Se você senta do lado de um americano, você pega o garfo e a faca, começa a cortar a pizza. E no caso de ser paulista, você ainda coloca um ketchup por cima, pronto. Atentado da bandeira nacional dos Estados Unidos. Não pode. É proibido. Eles vão ficar olhando pra você assim, como se fosse um chimpanzé num zoológico. Tipo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Mas o quê? É porque é diferente. Agora estragou a pizza. Se você falar isso para um italiano, então, meu amigo é um chefe italiano. Ele viu eu fazendo isso outro dia, ele... É um atentado. Você tá tirando o gosto da pizza, não pode fazer isso. Então, assim, você vê que é só a cultura da pessoa, às vezes ela age daquele jeito, porque no meio dela é normal. Então, vê isso, respeita a pessoa, se coloca no lugar dela. E quando chegar no fim do dia que você vê, meu, não dá. Tipo aquele relacionamento, não dá, não tô sentindo a mesma vibe, não é isso que eu quero, tudo bem. Sem agressividade, sem vitimismo. Procura um outro lugar, vai morar com outra galera. Procura outro relacionamento, se relaciona com outra pessoa. Quando você vê que a situação não te faz bem, se tira da situação. Mas se tira da situação quando você sabe que é você mesmo que não quer aquilo. Não buscando um lugar onde... Que a gente volta a mesma coisa. Vou fazer o intercâmbio porque no Brasil, o Brasil não presta, brasileiro é folgado, brasileiro é isso, que brasileiro, essas horas, brasileiro nunca presta, né? Impressionante. Então, brasileiro não presta, país não presta, vou para outro lugar. Gente, toda cultura tem problema. É ser humano. Ser humano tem emoções, tem reações, tem tudo diferente. Então, alguns países têm uma cultura diferente? Tem. É diferente. Diferente não significa melhor ou pior que ninguém. É que você pode se adaptar mais àquele local do que a outro. E aí, tudo bem. É uma questão de adaptação. Mas não existe o preto no branco, o certo e o bom. Tipo, o certo e o errado, o bom, o ruim. Não tem, gente. É o que você vê. Tá? Então, não tá legal com aquela pessoa. Se trate ela melhor. Evite conflito com ela. No final das contas, não tá rolando? Apenas se retire. Muda, né? Exato. Próxima pergunta da seguidora Eveline. O que fazer quando bate a saudade? Alguma técnica? Olha, Eveline, obrigada, primeiramente, por mandar sua pergunta pra gente. Saudade. Palavrinha e sentimento maravilhoso que só existe no nosso vocabulário brasileiro, porque só um brasileiro entende o que é a saudade. Olha, quando você entende melhor os gatilhos, né, o que faz você ficar feliz, o que faz você ficar triste, como a gente falou antes, e você passa bem por esses processos, você não mais reage a essas coisas, te ajuda sim a você passar por um processo de sentir falta da família, de sentir saudade da família de uma forma mais saudável. Porque se você não tem controle do que leva você a ficar daquele jeito, aquela saudade, que é uma coisa gostosa, é normal, a gente sente saudade de uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, na infância, um animalzinho que a gente tinha, um show que a gente foi com aquela pessoa bacana, traz essa nostalgia, essa saudade, o abraço da mãe, o abraço do pai, a risada de uma criança, sei lá, um enteado, alguma pessoa assim. Então, aquilo é gostoso de sentir, é um pouco, né, como se fosse doloroso, mas não é uma dor mesmo, mas é como se doesse um pouquinho, né? Ai, como eu queria abraçar a minha mãe agora. Então, traz aquela... No início do intercâmbio, né, que você está no período de mudança e não sabe ainda se é realmente aquilo que você quer, se você fez certo, se não fez, aí bate aquela bad.
Sim, exatamente. Bate a bad. A tal da homesick. Homesick, gente, que a gente é internacional, né? Homesick. Saudade de casa. Então, assim, se você não sabe lidar com isso, muitas pessoas, o maior número, eu diria, da porcentagem de desistência de intercâmbios é justamente nessa fase. Porque acabou aquela parte que eu falei, né, de abrir o presente, acabou aquela parte super alegre, as coisas não são tão mais novidades, assim, você já se acostumou ao trabalho, ao colega de quarto, à escola de inglês, a qualquer outra coisa, já viajou bastante, já fez muita coisa, já comprou tudo que queria comprar, e aí você fica em casa, tá só você, né? E aí essa coisa bate. Se você não sabe lidar com isso, você não sabe entender que é um processo natural. Igual eu falei, hoje mesmo você está aí no Brasil, você tem toda a sua família, você está com a sua mãe, com o seu pai do lado, com o seu cachorro. Seu cachorro tem 10 anos de idade, ele está do seu lado. Mas se você parar para lembrar do dia que ele veio assim, filhotinho, vai dar aquela saudade, aquela coisa. Mas significa que você não ama o seu cachorro hoje, e não significa que você tem que comprar ou adotar um outro cachorro novinho só para ter aquela sensação de ter um cachorrinho novinho de novo. Não, não é isso. É uma saudade gostosa. É aquela coisa, a gente tá com a pessoa, mas ainda tá assim, tá sentindo saudade, né? Às vezes acontece isso. E é natural, é normal, é saudável, é amor. Saudade é a expressão do amor da gente, de querer aquilo, de gostar tanto que, tipo, ai, quero lembrar, eu quero levar comigo para sempre. É muito saudável. É uma prova de que você tem raízes, de que você se entregou àqueles momentos, porque a única coisa que a gente leva são os momentos, né? São as memórias boas e como a gente se sentiu naqueles momentos, como é que aquela pessoa fez a gente se sentir. Então, isso é muito saudável. Mas se você não consegue olhar para ela dessa forma, você se deixa levar e entra num caso depressivo, onde você acha que a resposta para sua vida é melhorar e você vê a sua mãe se materializa na sua frente agora. Não. E responda tudo, e não vai adiantar. Aí acontece que muitas pessoas passam por isso, elas desistem quando chega esse momento, voltam, né, retornam para o país de origem e adivinha, depois de um mês, que já comeu tudo que queria do Brasil, já visitou todos os parentes, já abraçou o cachorrinho, ela fica, poxa, mas se eu tivesse em tal país, como é que a minha vida estaria? Aí fica aquela síndrome do retorno, né? Que é uma depressão do retorno da galera que volta de intercâmbio e não se encaixa mais. Uhum. Ou seja, só matar aquela saudade não supriu o que você estava em busca. Então, assim, sentir momentos de tristeza, sentir momentos de saudade são normais, mas não se entregue a eles. Se você é inteligente emocionalmente, você não se entrega. E não se entregando é a melhor forma de você não deixar que aquilo tome de conta do seu... Segue você, né? E você começa a perder a graça, tudo começa a perder a graça, porque você acha que a resposta é voltar para casa. Aí você volta para casa, adivinha, a vida de todo mundo continuou quando você foi embora. Tá tudo igual. A galera tá trabalhando, tá tudo... as pessoas são as mesmas, os lugares são os mesmos, só que com uma diferença. Enquanto você estava fora, aquele seu amigo se graduou, aquele outro viajou, mudou de estado para o trabalho, aquela outra amiga já não gosta mais das músicas que você gosta, não dá mais para vocês ficarem o tempo todo juntas, de repente alguém tem filho. A vida das pessoas mudaram, mas você volta esperando que seja tudo do jeito que você deixou. Impossível. Né? Então a gente volta novamente para aquele ponto, você está esperando que o fora mude para você estar bem dentro. E não é isso. A gente tem que estar bem dentro para lidar com fora, diferente do que esse fora seja. E tá tudo tão... A tecnologia tá tão avançada que a gente consegue matar a saudade com o celular, com a webcam, com a ligação no video call. Então, eu acho que é mais você lidar mesmo com esse sentimento, como você falou, né? De você... Sim, assim, gente, não é fugir do que você está sentindo, né? Não, igual eu falei, não, a inteligência emocional não é controlar. Você não vai controlar, você não vai fugir daquilo. É olhar com outros olhos, é olhar com mais calmaria, é olhar com mais, realmente com raciocínio melhor para aquilo. Então, assim, estou com saudade. Ótimo, sente a tua saudade. Quer ligar para tua mãe? Liga para tua mãe. Quer olhar uma foto? Olha uma foto. É aquela coisa, tá triste, quer chorar? Chora. É se uma expressa. momentânea também, né? Exato, se expressa. O que você está sentindo, se expressa. Se não for magoar o outro, se não for passar o limite do outro, se não está fazendo mal a ninguém, se expresse. Mas assim, é aquele momento. Acabou.
acabou. Você vai pro próximo, porque ninguém vive de saudade, ninguém vive só de alegria, ninguém vive só de raiva, só de tristeza. A gente tem que saber dosar. Tem que ter um tudo, pouquinho né? de tudo, né? Exato. É. E eu acho que com relação, no meu caso, com relação à saudade, quando eu. Assim, hoje eu acho que eu lido muito melhor com isso, sabe? Eu acho que eu já estou mais acostumada também, né? Já estou passando por um outro tipo de. Muitos anos, né, Renata? Muitos anos. Mas eu acho que no início, assim, quando eu sentia muito assim esse aperto, essa saudade, era uma coisa que eu colocava na minha cabeça de é só agora, vai dormir que amanhã vai passar. Ou então vai fazer uma compra, vai sair com as amigas, vai no McDonald's, no caso, né? Tipo, sei lá, eu procurava alguma outra forma de não é esquecer, né? Como você falou, porque a saudade é uma coisa que é sua, tipo, são as suas raízes, são coisas que te fazem lembrar do que você é, tipo, né? De verdade. Então é isso, a gente procurava outras formas de quebrar essa saudade, não que você não sentisse, não que eu não sentisse, não que eu não chorasse, mas eu acho que era essa forma que eu encontrava, sabe? Para meio que me sentir melhor. É olhar a coisa com uma praticidade maior, né? As pessoas pensam, ai, mas aí eu vou me tornar uma pessoa fria, não tenho mais emoção, não tenho mais sentimento, não sinto as coisas. Não, não é isso, mas é você ser prático no ponto de, igual eu falei, tá sentindo? Sinta-se, permita-se, respeite os seus sentimentos. Todo mundo deveria se respeitar, em primeiro lugar. Então, respeita o que você está sentindo, mas não se afunda naquilo. Tô com saudade do meu amigo. Posso ligar para ele agora? É um horário que lá ele está acordado, pode falar comigo, pode responder uma mensagem. Vou assistir um filme que a gente assistia junto. Faz alguma coisa que te traga mais próximo dessa pessoa, que você se sinta mais próximo dessa pessoa, seja uma ligação, qualquer outra coisa do tipo, igual eu citei. Passou, não fica ali por horas, sabe, se afundando, não vai descendo no degrauzinho lá do fundo do poço até você não conseguir enxergar a luz do dia. Não, vai fazer outra coisa, vai sair, igual a Renata falou, você está num mundo novo, num país novo, né, no caso do intercâmbio, tem tanta coisa para você conhecer, tem tantas pessoas, você vira a esquina, já é uma vendinha, um jornalzinho, um lugarzinho que você nunca viu. Então, vá fazer outras coisas, não se entregue para aquilo, não se entregue para tristeza, para raiva, para saudade, para qualquer outra coisa do tipo. Sinta, seja prático, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho para passar por isso melhor e depois bola para frente. Então não é nem fuga, né? Tipo, ai, tô com saudade da minha mãe, se eu ficar pensando nela agora eu vou chorar, deixa eu comer chocolate. Não vai fugir. Não vamos fugir. Sinta, mas assim, tô com saudade da minha mãe, posso ligar para ela agora? Posso, liguei, resolveu. Não posso? Então, beleza, eu vou mandar uma mensagem aqui para ela, quando a gente pudesse falar, eu vou fazer um Skype com ela bem longo, um FaceTime, alguma coisa do tipo. E agora, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Porque lembra, você tem que estar ali atento às emoções, né? Então, é basicamente isso, é não fugir, mas também não se afunda na coisa. A próxima pergunta é da seguidora Sandra. Como lidar com familiares narcisistas antes e durante o intercâmbio? Sandra, obrigada por entrar em contato aí com a gente. Entra na mesma questão aí do roommate, né? Uma seguidora perguntou se mora com alguém que a pessoa é meio tóxica, meio uma energia meio ruim. É a mesma coisa. Se a sua família não te apoia, ou narcisismo que você quis dizer, então acho que do ponto egoísta, né? A pessoa ser egoísta, ela só olha para as vontades dela, ela não concorda com o que você está fazendo, ela não faria, e aí ela tá tirando o teu barato, não quer que você siga naquilo. É bem isso. Existe muito isso. Então, assim, lembra, você não pode mudar o outro. Por mais que você mostre fotos, vídeos e leve a pessoa numa viagem mental, olha como é esse país, olha como é a música, como é a comida, como é a cultura, não adianta, a pessoa não vê graça naquilo, ela não entende por que você quer sair e ir para lá, porque ela não iria. Então, por mais que você queira doutrinar o outro, não vai funcionar, né? Então, aceite você que o outro não aceita. Né? É respeito. Se ele não tem esse respeito e tenta impor a vontade dele, não seja você essa pessoa também. Porque senão fica uma briga de quem grita mais alto, né? E quando é a questão de quem grita mais alto, ninguém se escuta. Um não ouve, um não vai escutar o outro. Na minha vida, eu parto de um princípio que é assim: tenha a sua verdade sem a necessidade de estar certo. Então, há muitos momentos na sua vida que você sabe o que é melhor para você.
Você sabe que você gosta. Não precisa gritar, provar para o outro, por A mais B, com toda a matemática aqui, ó, por que isso é bom. Não, é bom para ti. Então tá ótimo, é bom para você, fala com teu coração, te faz sentir bem. Guarda, não tenta provar para o outro, não tenta gritar até o outro escutar o que você tem a dizer. Porque para ele isso não existe, ele tá vendo de um ponto de vista que aquilo não faz sentido nenhum. E tá tudo certo. Então, tenta sair dessa briga de resistência, né? De quem força mais, quem grita mais, quem tenta provar mais. Se retira disso, você não vai conseguir ganhar a pessoa desse jeito. Ela talvez nunca entenda os seus motivos, só você entende os seus motivos. Uhum. Respeite que é assim que ela vê o mundo, respeite que é assim que ela vê essa sua escolha e segue teu caminho. Mas segue assim de um jeito, eu sei que é bom pra mim e eu vou fazer isso por mim. Não tipo, agora eu vou, que é pra mostrar. E aí eu vou ficar lá linda, maravilhosa, tirar foto na frente da Estátua da Liberdade, vou postar, e a pessoa vai ver só pra passar na cara. Não, não é essa a atitude. Né? É fazer porque aquilo fala com o seu coração, porque você vai estar se sentindo bem. Porque aí quando você for e der tudo certo, ótimo. Quando você for e as coisas não saírem exatamente como você quis, vai ser ótimo também. Mas se você for querendo provar por A mais B que você é a bambambam, que você venci na vida, gente. Aí você vai, o primeiro obstáculo que acontecer, adivinha quem que vai ficar? Eu avisei. É aquela pessoa que você estava tentando, né? Sempre tem um assim, não é? A primeira oportunidade que a pessoa tem mas eu avisei. Foi porque quis. Podia estar aqui. Sempre tem um. Exato. Então faça as suas escolhas porque elas vêm do seu coração, porque elas te deixam bem. Esquece os outros. Esquece os outros. Entendeu? Esquece assim na questão de tipo assim, a opinião de ninguém me importa, dane-se o que você está falando, eu vou fazer. Não, não é isso. Escute o que as pessoas têm para dizer. Se faz sentido para você, se é uma pessoa querida, escute, leve em consideração, porque cada um tem uma experiência diferente. Às vezes a pessoa já foi para o intercâmbio e não foi legal, mas lembra assim, ela está falando do ponto de vista dela. Escute, leve em consideração algumas coisas. Se aquilo falar com o seu coração, você pode levar em consideração. Caso contrário, ó, acabou a conversa. Obrigada aqui por ter compartilhado sua opinião comigo. Eu vou seguir a minha vida. Você não tem que fazer o que os outros querem, o que os outros dizem que é melhor para você, ou deixar de fazer algo só porque alguém não concorda. Então, não é aquela coisa, não espere os outros baterem palma para você. O mundo tá lindo lá fora para você fazer as coisas. Não existe isso. No way. Última pergunta é da seguidora Ekésia. Tá? Grava aí o nome. Nome bonito. Ekésia. Como Gostei. lidar com a solidão num país estrangeiro? Ekésia. Sentir solidão é complicado. Mas eu acho que estar num país diferente é ótimo para aprender a lidar com isso. Porque você estar sozinha, o que eu quero dizer? Quando você se sente só, mesmo rodeado de todos que te amam, é um processo mental bem mais profundo, que você deve buscar ajuda, porque não, digamos assim, você tem tudo para estar bem e você não tá. Então é algo a mais que você tem que realmente, com a ajuda de um profissional ou de um amigo querido que entenda muito que você confia, ir mais além do que está acontecendo. Mas se sentir sozinho num local onde você realmente é um estranho, digamos assim, você não fala a língua, você não sabe como chegar nos lugares, você não entende nem como ler aqui, como que faça pipoca nesse micro-ondas, não sei ligar, primeiro, já não sei ligar o micro-ondas. Segundo, não entendia como que ler a extração da pipoca. Então, assim, muitas coisas vão te fazer sentir um peixe fora da água. E vai ser normal. E vai ser bom porque você vai se conhecendo, você vai se acostumando com a sua própria companhia. E quando você fizer uma amizade, a gente fala, né, em intercâmbio, né, Rê? Você pode compartilhar até algumas experiências, com certeza, que as amizades que a gente tem durante o intercâmbio é aquela coisa, assim, parece que virou melhores amigos, parece que a pessoa é amiga de infância, porque quando você encontra alguém, é família. Né? É a família de que a gente tem mais próximo, na verdade. Exato, porque você se apega com aquela pessoa e aquela pessoa está passando pela mesma coisa que você está passando e vocês se entendem num grau assim que não dá para explicar. Isso é muito comum intercambista que conversam com os amigos que deixaram no país de origem e não tem mais as mesmas
não se identificam mais com as mesmas coisas, não tem mais a mesma afinidade. Se amam, criaram memórias maravilhosas, que vai vir o momento de sentir saudade delas, né, que a gente falou, mas não é a mesma coisa. Quando você tiver um problema com a sua host mom ou com a sua roommate e for falar para esse amigo, ele vai te ouvir, ele pode até te dar um conselho, mas ele nunca vai entender que exatamente está passando por aquilo. Então, essas amizades que a gente faz no intercâmbio são pessoas que a gente se aproxima e fica muito, vira família mesmo. A gente aprende mais o que eu posso fazer agora? Eu tô sozinha em casa, o que eu posso fazer para me animar? Eu vou assistir um filme, eu vou estudar mais a língua. Você começa a se automotivar, digamos assim, se você não se entregar, né? E conhecer também, né? Nossa, é um profundo autoconhecimento, é um profundo, porque não tem mais a distração, porque está aqui no Brasil, né? Ai, tô meio chateada, vou pra praia no final de semana com a minha amiga, vou no barzinho com meu amigo, vou ver a minha avó, vou brincar com meu cachorro, vou pra casa de meu sobrinho. Você tem distrações, né? É mais fácil encontrar uma distração. Mas quando você está num lugar estranho, com tudo diferente, você tem que aprender a estar com você. Por isso que a gente volta lá para o início. Tem que gostar. É importante você fazer, tem que gostar, e é importante você ir para essa nova aventura com a mentalidade certa. Por isso que eu falei, não pode ser uma fuga. Porque quando esse momento da solidão, da saudade chegar, né, depois que passou toda a novidade, se você não chegou até ali pelos motivos certos, se foi só para impressionar alguém, para provar alguém errado, porque você estava cansada da sua vida, que você estava enjoada do português, alguma coisa do tipo, vai ser muito mais difícil lidar. Vai ser muito mais complicado. Não é impossível, mas vai ser muito mais doloroso, um pesar que não seria necessário. Quando você vai com os motivos certos, não, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer essa faculdade, eu quero aprender tal coisa. Quando esses momentos chegarem, você vai ser aquele lembrete, não, mas eu tô aqui porque eu quero passar por isso, vale a pena, eu vim buscar a fluência nesse idioma, eu vim buscar o meu degree em alguma faculdade, alguma coisa do tipo. Então, isso vai te ajudar muito, se você está ali pelos motivos reais, e quando a solidão bater, você vai aprender a lidar com aquilo melhor, você tem estímulos, é bom e ruim, tipo, é bom que você não conhece nada, porque quando isso acontecer, ir na padaria já vai ser uma aventura, você já vai esquecer que estava triste, que estava sozinha, porque, meu Deus, né, até você anotar no papel aqui, como é que eu peço um pão aqui pro moço, meu Deus do céu, já vai te tirar daquele pensamento que você estava antes. Uhum. Então, pode ser ruim, né? Pode ser complicado, porque você fica, eu não consigo nem comprar um pão. Meu Deus, não consigo nem comprar um pão, não consigo. Ou pode ser isso, tipo, nossa, vou ter que descobrir aqui, galera, como é que compra um pão. Então, você vê que é como você enxerga a coisa. É o desafio. A situação não vai mudar. É como você enxerga aquele desafio, né? Então, acho que é isso. Ai, respondeu todas as perguntas e muito obrigada pela coisa boa. Obrigada a você pelo convite, amei estar aqui. Eu sei que eu falo bastante, viu, gente? Não. Adorei estar aqui, gostei muito do convite. Eu espero que as nossas seguidoras aí que perguntaram as coisas com tanto carinho, que vocês tenham encontrado suas respostas. E é isso, gente. Continuem investindo no bem mais precioso que tem, que é a sua própria companhia, é o seu amor próprio, o seu autoconhecimento. Invistam nisso, estudem sobre isso, leiam livros sobre isso, tem vários materiais acessíveis no YouTube. Se você pode, pague para ter um profissional te acompanhando, faça o que for possível, mas invista sempre o seu tempo em você, em se entender melhor e estar bem. Porque aí, quando acontecer alguma coisa fora, a gente passa por isso, não tem problema. Não vira o fim do mundo. Muito obrigada, Anne, pela sua participação. Nada. Adorei. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá aquele joinha aí, né? Anne, curte o vídeo, comenta. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à inteligência emocional, podem deixar aqui nos comentários que eu tô passando para a Anne, e ela também vai ficar de olho nesse vídeo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida muito assim importante, só me chamar lá no Instagram, que eu também passo para ela. Combinado? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!